Oh, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Vamos desfrutar de mais um dia do nosso alimento diário. Estamos na semana 2 e o título é Sobre a Restrição de Deus. O Lê Coração de hoje diz assim: Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Oh, Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pela graça que nos foi dada. Oh, Senhor Jesus, Senhor, pela fé que o Senhor repartiu a cada um de nós. Senhor, que nós não pensemos de nós além do que convém. Senhor, antes que nós pensemos com moderação. Senhor, porque nada provém de nós. Senhor, tudo é o Senhor por meio de nós. Senhor Jesus, amém. O título, irmãos, de hoje é A Área de Atuação dos Apóstolos e Cooperadores. Vamos começar. Os ministros da nova aliança devem viver sobre a restrição de Deus. Deus usa sua régua para medir a área de atuação de cada um de seus apóstolos e cooperadores em sua obra. Lemos em Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aqui ele enfatiza a palavra gentios. Paulo define claramente que o ministério que Deus lhe deu era para os gentios. A atuação dele não era entre os judeus, e sim entre os gentios. Não quer dizer que, com isso, ele não tinha encargo pelos judeus. Em seus escritos, vemos que Paulo sentia um profundo amor pelos judeus, que rejeitaram o evangelho da graça, e como isso lhe pesava no coração. Em Romanos 12:13, ele expressou esse sentimento, desejando que os judeus viessem a crer no Senhor Jesus. Paulo, entretanto, tinha clareza de que o apostolado e ministério que Deus lhe tinha medido era para os gentios. No versículo 2, lemos: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Mais uma vez, Paulo esclarece que o mordomado dispensação da graça que Deus lhe havia confirmado era para os gentios. Essa era a medida dele. E no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A graça que Deus lhe havia dado de pregar o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo era para os gentios. Em Gálatas lemos: Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Pedro e Paulo tinham área de atuações na obra do Senhor bem definidas. Quem determinou assim? Foi o próprio Deus. Pedro foi comissionado para o povo judeu e Paulo para os gentios. Hoje, entre nós, seja na obra internacional, nacional, regional ou local, Deus tem uma medida para cada um. Por exemplo, há entre nós os cooperadores que Deus designou para servir no continente africano, no continente europeu, na Ásia, na América do Norte, América Central e Caribe e na América do Sul, nos países de língua espanhola e no Brasil. No Brasil, temos um grande número de cooperadores que servem nas várias regiões. Há também um grande número de cooperadores regionais que atuam nas diferentes micro-regiões, servindo as igrejas e os irmãos. E que dizer dos inúmeros irmãos e irmãs que fazem parte da liderança das igrejas em cada localidade? Os presbíteros, diáconos e diaconisas? Cada um recebeu de Deus a medida de seu serviço. Não só temos os lugares que Deus nos mediu para servirmos. Há também as áreas que Deus nos mediu para nelas atuarmos. O importante é cada um servir em sua área com alegria, entusiasmo e excelência. Alguns servem no ministério da palavra, outros no apacentamento e pastoreio, como pastores e pastoras. Outros ainda na área administrativa e financeira. Outros no evangelho, no SEAP, na comportagem dinâmica, no serviço de crianças, serviço de adolescentes e jovens, ministério de mulheres, serviço de alimentação, recepção, manutenção, transporte, nos GFCMs, grupos familiares de cuidado e multiplicação, serviço de literatura, uma lista sem fim. O importante é não fazer nada independentemente, mas fazer tudo em coordenação, cada um sabendo que Deus lhe mediu, cada um sabendo qual a sua função como membro do corpo de Cristo. Leiamos a seguinte porção: Pela graça que me foi dada,
Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos iluminados ao ler esses versículos. Ninguém tem uma obra individual. Sim, Deus repartiu a cada um segundo a medida da fé, mas a obra não é autônoma. O ministério das mulheres não deve ser independente, isolado, deve ser algo coordenado dentro do corpo de Cristo. De nós mesmos não temos nada de que nos gloriar. Todas as coisas na obra de Deus é Ele mesmo quem irá repartir, colocando limites para nossa atuação. Isso é viver sob sua restrição. Mesmo que façamos a obra e tenhamos sucesso, não devemos louvar-nos a nós mesmos. Terminemos essa leitura com este versículo. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Pergunta: qual era a área de atuação de Pedro e Paulo na obra de Deus? Amém, irmãos? Palavra rica, né? Nós vemos que o Senhor tem uma área de atuação bem definida, né? Porque o Senhor tem um propósito, um plano em todas as coisas, né? Nós vimos em Atos que quando Pedro ele negou aquela visão que ele teve, né? Ele não obedeceu à visão que o Senhor mostrou de um lençol descendo do céu, né? Com toda sorte de animais, ali de quadrúpedes, de répteis, de aves. E a visão dizia que ele deveria matar e comer, né? E ele por 3 vezes negou, dizendo que de modo nenhum, porque na boca dele nunca havia entrado algo imundo, né? Aquela visão representava os gentios, né? E Pedro, naquele momento, ele negou o seu comissionamento aos gentios. Mas nós vemos que um tempinho antes o Senhor estava levantando quem? O apóstolo Paulo, né? Ou seja, o Senhor tem tudo sob controle, né? O Senhor vê tudo na nossa frente, né? Pedro, ele continuou a pregar para os judeus e Paulo pregando aos gentios, né? E graças ao Senhor, esse evangelho que o Senhor falou por meio de Paulo alcançou a nós hoje, né? Porque nós não éramos da oliveira, né? Inicial. Nós éramos oliveira brava, mas nós fomos enxertados em Cristo, amém? Graças ao Senhor. Porque o plano do Senhor nos alcançou, né? Se o Senhor tivesse parado por ali, Pedro não tivesse aceitado, o Senhor não tivesse levantado outra pessoa, talvez nós hoje não tivéssemos conhecimento dessa palavra, né? Da palavra que o Senhor tem para nós. Mas graças ao Senhor pela área de atuação e pelo ver do Senhor, né? O Senhor sempre vê à frente. Hoje esse evangelho chegou até nós, né? Graças ao Senhor. Embora Paulo ele ainda sentisse um profundo amor pelos judeus, né? Nós vemos várias vezes ele dizendo que eram seus compatriotas, né? Que eles também mereciam essa graça, mas nós vemos que ele respeitou a área da atuação que o Senhor deu, né? De pregar aos gentios. Esse era o comissionamento do Senhor a ele. E ele não foi desobediente, né? À visão celestial. Nós vemos até mesmo nas viagens missionárias de Paulo que às vezes ele decidia ir para algum lugar e o Espírito não impedia, né? Não dava paz de ir para algum lugar. E às vezes também o Espírito levava ele a um lugar, como naquela visão que um varão, né, macedônio, dizendo que passasse por lá e ajudasse. Ou seja, a área da atuação do Senhor sendo mostrada ali para ele naquele momento. Não para onde ele queria ir, mas para onde o Senhor queria que ele fosse. E ele foi obediente, e isso pôde ajudar várias igrejas, né, naquela região. Sim, também nos dias de hoje, né, irmãos? Aqui nós também temos áreas, né, que o Senhor comissiona a irmãos. Aqui mesmo nós temos em toda a terra, dividida em locais, né, em continentes, irmãos que participam da pregação no continente africano, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Aqui, como falo, em países que falam espanhol, em países que falam português, como aqui no Brasil. E o Senhor tem suas áreas aqui, né? A fala no Brasil temos um grande número de cooperadores que servem nas várias regiões.
Aqui mesmo no próprio Brasil nós somos divididos em regiões. Nós, por exemplo, aqui da Paraíba, nós somos da região 4. Isso ajuda aos irmãos a ajudarem as igrejas mais fácil, porque tem uma área de atuação bem definida. Graças ao Senhor tem um grande número de irmãos que são cooperadores que atuam nessas diferentes micro-regiões servindo às igrejas e aos irmãos. Cada um desses irmãos recebeu de Deus a medida do seu serviço. Senhor Jesus, amém, por esse medir do Senhor, né? Assim também, irmãos, como o nosso serviço na igreja, né? O importante é servir, como aqui fala, com alegria, entusiasmo e excelência, né? Independente de onde nós estamos servindo, se nós servimos na música, se nós servimos na recepção, se nós servimos na palavra, se nós servimos na mesa, o que importa é que nós venhamos a servir com alegria, entusiasmo e excelência, né? Porque o nosso trabalho é para o Senhor. E no Senhor, o nosso trabalho não é vão, né? Independente da reunião, independente do serviço, nós precisamos estar empenhados, amém? Assim como também fala aqui, o importante é não fazer nada independentemente, mas fazer tudo em coordenação, cada um sabendo o que Deus lhe mediu, cada um sabendo qual a sua função como membro do corpo de Cristo. Nós, como membros do corpo, assim como os membros do nosso próprio corpo, nós precisamos ter a nossa área bem definida, né? Imagine se nós tivéssemos que usar sempre nossas mãos para andar e os pés para pegar objetos. Seria muito difícil para nós. Cada membro tem uma função bem definida, né? Os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, as mãos para pegar, o nariz para cheirar. Cada um dos membros do corpo tem uma função, um papel bem definido, né? Embora muitos somos um só corpo em Cristo, mas somos membros uns dos outros. E como os membros uns dos outros, nós precisamos estar firmes, né? Consolidados em amor, né? Também fala a respeito de não nos gloriarmos, né? Muitas vezes quando um serviço nosso começa a dar certo, o nosso eu, a nossa carne, quer sentir a sua participação, né? Aquilo fui eu quem fiz, aquele sucesso é meu. Mas mesmo que nós façamos a obra e tenhamos sucesso, não devemos louvar a nós mesmos por isso. Nós precisamos ter o sentimento de que o dom que nós temos foi o Senhor que nos deu. O sucesso que nós temos foi o Senhor que nos deu, né? Agradecer sempre a Ele. A honra e a glória é dada ao Senhor, né? Esse versículo aqui, muito rico. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa nos louvar, né? E que nós não tenhamos egoísmo de nossa parte, nem louvemos a nós mesmos, né? Que nós sempre demos honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Jesus é nosso Senhor, irmãos. Bom dia a todos.